Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar como dar vozes, né, para as pessoas que podem aí mudar o mundo. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo, estou com a Nayara Falkowski, ela que é retratista e terapeuta especialista em comunicação sistêmica. Nayara, gratidão por você estar aqui no Natcast, né? Para a gente falar sobre esse assunto das vozes, como dar vozes também às pessoas que aí pode estar transformando o mundo. Para a gente iniciar, se apresente pro pessoal de casa, fale um pouquinho de você, um pouco da sua história, do seu trabalho. Fala, fera! Primeiro, muito obrigada por estar convidando para estar aqui. Minha história é um pouquinho longa, hein? Vou tentar resumir o máximo possível, mas digamos que eu seja essa pessoa alegre, determinada, direcionada, profunda e verdadeira, e consigo transmitir isso para todas as pessoas que chegam por aqui. Então, dentro da minha história, fui uma criança extremamente criativa, brincalhona. Eu dava até trabalho. Hoje, né, Nay? Até hoje, mas a gente vai amadurecendo um pouquinho, né? Mas eu falo assim, ainda bem que eu tive um pai velho, porque ele tinha paciência com a minha criança. Eu fui aquela criança artista, né? Sim. Então, fiz arte de tudo quanto era jeito, artista e arteira ao mesmo tempo, tá tudo certo. Depois, ao longo da minha jornada, fiz aí uma jornada conhecendo o mundo, necessariamente. Mudei pra Belém, sou paulista, cresci em Belém, por isso que meu sotaque é todo misturado, tá? De tudo um pouquinho, né? Mistura só um detalhezinho. Depois fiz uma jornada nômade, de norte a sul, literalmente. Morei em 6 capitais diferentes, fora as inúmeras viagens que eu já fiz. E agora estou aqui em São Paulo por uma outra fase de vida. E hoje trabalho com essa parte de posicionamento, comunicação, direcionando, dando potência para as vozes que transformam o mundo, justamente porque essa foi a minha jornada. Eu fui a pessoa tímida, ausente de posicionamento, completamente prolixa e completamente insegura por dentro. Hoje, graças a Deus, por ter vivido isso, eu consigo entender todos os momentos de alguém que precisa subir ao palco, que precisa posicionar, que precisa fazer um projeto de comunicação que faça diferença para a sua vida. Sim. O Nay, você comentou, né, que você passou um pouco, né, da sua infância, que foi isso que te ajudou a ser a profissional que você é hoje. E quando que foi que você descobriu que você gostaria de trabalhar nessa profissão de comunicação e também de ajudar outras pessoas? A primeira vez que surgiu isso dentro de mim, eu já estava na faculdade. Eu sou arquiteta de formação e eu queria ter mudado para publicidade. E durante o processo da faculdade, eu falei, pai, eu quero mudar de faculdade, quero mudar de faculdade. Ele, não, você vai até o fim. Porque ele teve algumas não boas experiências com as minhas irmãs do primeiro casamento, e na cabeça dele eu precisava fazer as coisas até o fim. Então eu não consegui fazer a transição, e depois que eu estava formado também nem optei em fazer uma nova faculdade. Mas, dentro da própria faculdade, eu já tinha uma sinergia muito forte com fotografia. E foi o primeiro ponto de expressão que eu tive mesmo de fato. Quando eu saí e comecei a fotografar naturalmente, por hobby, ninguém me ensinou, eu peguei a câmera, fucei os parâmetros como se eu já soubesse de muito tempo e eu nunca tinha fotografado, e comecei a brincar com isso. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a me perguntar, Nara, quanto é que tu cobra? Quanto é que tu cobra? Eu falei, não trabalho com isso, eu faço projeto, não sei o quê. Até o momento que insistiram e eu falei, quer saber, eu vou cobrar esse trem. Eu vou cobrar caro, que pelo menos a pessoa diz não. Mas não foi assim. Foi o contrário. Foi o contrário. Oi, A pessoa pagou. Eu falei assim, Jesus, e agora o que eu faço? Como é que eu entrego o ensaio fotográfico que eu não sei? E me adentrei em conteúdos. Na época eu já usava bastante a internet, então estudei muito na internet, estudei muito em livros para aprender a fazer esse processo e comecei a fotografar profissionalmente. E ela que me puxou para trabalhar com comunicação mesmo de fato. Então, hoje todas as ferramentas da arquitetura que eu aprendi na faculdade são aplicadas para projetos de comunicação e de posicionamento, para poder dar esse direcionamento e esse planejamento para profissionais. Legal. Interessante, né? Você conseguiu usar um pouco da sua faculdade de arquitetura no seu trabalho aí na comunicação. E como que é para você hoje trabalhar nessa parte da área da comunicação, que a gente vê que tudo hoje é comunicação, né? Não é só, vamos supor aqui, um podcast, mas hoje no seu trabalho é importante ter esse lado de comunicação. É uma responsabilidade grande,
Primeiro ponto, porque a gente precisa trazer para a comunicação a autenticidade da pessoa. Aquele ponto que realmente é verdadeiro dela. Porque hoje a autenticidade ela é rainha da história. Sim. Não tem como tirar isso do cerne da comunicação, porque senão fica mais um personagem e a gente já vive uma selva de desinformação que não dá mais para deixar isso assim. Então, os verdadeiros especialistas, eles ficam mesmo nas sombras, sem saber, de fato, como potencializar a sua comunicação por conta desse universo de informação que a gente tem e que está cada vez mais veloz, e isso não vai mudar, só vai catalisar, só Sim. vai fortalecer cada vez mais. Então, a gente precisa trabalhar o comportamento da pessoa, entender o tom de voz, fazer um plano desse processo todo para conectar com o público certo e fazer com que ela se expresse com leveza. Porque se não houver isso também, aí vira um martírio. Ah, eu tenho mesmo que gravar vídeo. Ah, eu tenho mesmo que fazer palestra. Ah, mas o que eu vou falar? Aí fica aquele Sim. negócio tão chato Sim. que não consegue fazer as pessoas se soltarem para falar. Você acha assim, você nasceu já um pouco autêntica, né? Como você disse, já arteira. Você acha que a pessoa, ela nasce para comunicação, já nasce ali com o dom de se comunicar, de ter uma facilidade maior, ou não? Não. Não? Ela não nasce? Não. Não é um dom. É uma habilidade natural de todo ser humano. Então, todo mundo pode ser comunicador? Todo mundo deve ser. Sim. O problema é que, conforme a gente vai crescendo e sofre alguns traumas na vida, essas habilidades elas são inibidas pela falta de gestão emocional. Certo. Então, todo mundo precisa se comunicar. Sem comunicação, a gente chega em lugar nenhum. Nenhum. E todos os sinais comunicam, na linguagem corporal, na vestimenta, no tom de voz, na forma de se expressar. Não interessa, a gente vai estar sempre se comunicando. A incapacidade de comunicar de forma clara, assertiva, diretiva, está 100% conectada com traumas. Mas todo mundo, sim, tem a habilidade de se comunicar e pode desenvolver isso cada vez mais de forma estratégica, de forma técnica, para fortalecer as suas características. Então, a gente precisa ter essa clareza. E cada um vai ter um jeitão diferente. Tem gente que é mais introvertido, tem gente que é mais extrovertido, tem gente que tem mais energia, tem gente que é extrovertido, mas é mais calminho. Sim. Então, esse movimento é o que vai fazer o cerne da composição das peças do quebra-cabeça que fazem essa comunicação ser eficaz. Você acha, assim, que... Por que às vezes para algumas pessoas é mais fácil ela se comunicar, vamos supor, ela gravar, e para outras pessoas ela não consegue gravar de jeito nenhum, mas tem uma comunicação muito boa? Você acha que vem, assim, medo de julgamento das pessoas? É um dos fatores. O maior fator, ou não? Não sei se é o maior, talvez seja. Né? Tem gente que, na verdade, é por características próprias mesmo. Já treinei influencers que são maravilhosos para colocar no palco. Era um caos. Eu precisava trabalhar, precisava desenvolver. Às vezes é vergonha, às vezes é medo de ser abandonado no palco, de ninguém prestar atenção. Sério? Não é só mesmo uma questão. Mesmo a pessoa sendo já influencer, que mesmo já tem o hábito, né, de estar gravando. Então, não, às vezes vem o medo do julgamento, que a gente trabalha como medo do julgamento, na verdade é a nossa própria cabeça que está criando situações. Porque julgamento faz parte do ser humano, a gente vai criar parâmetros, a gente tem que saber escolher. Então, a gente tem que julgar o que é bom e o que é ruim. Não tem jeito. O negócio é, por que eu estou colocando esses próprios filtros para mim? Então, é medo dele mesmo, na verdade. E que remete a alguma coisa da infância, óbvio, de algum momento que essa criança foi ali sobrecarregada de emoções por conta do contexto que ela vivia. Sim. Nai, hoje, assim, qual que é a importância de uma pessoa ela ser autêntica para você, no seu ponto de vista? É crucial. Hoje não dá mais para a pessoa vir para o seu movimento sem que seja genuíno, sem que seja de dentro para fora. A gente percebe com muita facilidade quem são os picareta de plantão. Não tem como. Né? E a voz, ela transmite isso. A linguagem corporal transmite isso. Num movimento que a gente vive intenso dessa parte de influência, e principalmente potencializado pelas redes sociais, potencializado pela internet, a manipulação ela é muito forte, ela é muito fácil. Porque hoje a gente vê as redes sociais, é aquilo, né? Você só mostra o que você quer mostrar. Ninguém sabe ali a verdadeira, se é verdade ou não. E muitas vezes a pessoa que ela mostra algo, às vezes ela nem é aquilo.
Você já passou por alguma situação assim? Já. E a pessoa, porque na verdade ela não tinha instrução, né? Nem estava fazendo por mal. Ah, mas é porque falaram que é isso, não sei o que e tal. Eu falei assim, não, você pode trazer, a gente coloca na rede social aquilo que cria ponto de contato com a sua audiência. Mas você precisa ser você. Senão, duas coisas podem acontecer. Ou a máscara cai, ou o corpo adoece, porque a gente não sustenta personagem por muito tempo. Sim. Não tem jeito. É psicológico isso. Né? Então, esse movimento interno, ele precisa acontecer. Senão, a gente está criando um problema pra gente mesmo futuramente. Certo. E fale um pouquinho pra gente o que é a comunicação de sistema, esse âmbito, né, que você trabalha ali, esse meio, o que é pro pessoal de casa entender. É aquela comunicação que olha pro todo. Desde a ancestralidade, para entender o que é que constrói aquela pessoa, e daqui para frente, para gerar pertencimento, conexão com as pessoas através do pertencimento. Muitos dos parâmetros de vergonha, timidez, vem desse movimento. Colocar ordem, que a gente precisa criar uma lógica na mente das pessoas que direcione a mensagem e também gerar esse equilíbrio. Porque se você fala, o outro se sente sobrecarregado, alguma coisa está errada. Ou se o outro fala e você se sentiu para baixo, alguma coisa está errada. Então a gente vai gerar esse equilíbrio para realmente fazer o movimento acontecer. É isso que você falou da questão, né? Da questão de você se sentir sobrecarregado. Só que às vezes muita pessoa ela não tem essa consciência. Você acha que as pessoas já têm mais consciência em relação a isso? Não. Ainda é um árduo caminho aí para abrir, para poder trazer a consciência sobre isso. Mas a comunicação ela é sempre um termômetro. A forma de se expressar é sempre um termômetro para eu saber como é que estão as minhas emoções. Quando eu estou falando com uma outra pessoa, a forma como ela fala e a forma como eu me sinto tá indicando alguma coisa. Tá. Que é ou meu, ou alguma coisa que eu aprendi e que precisa ficar para trás. Não precisa seguir comigo, digamos assim. Né? E quando a gente trabalha esses 3 pontos, fortalece muito a percepção de competência das pessoas. Seja ela competência profissional, seja ela competência particular, pessoal, não importa. Mas a competência mesmo, a pessoa olha e fala, caramba, é competente, é confiável, é coerente. Porque a gente consegue alinhar esses parâmetros e a pessoa realmente ganha potência. Você acha que, vamos supor, uma pessoa que teve algo... Nem todo mundo passa por alguma coisa na infância. Mas aí tem pessoas que falam assim, né? Muitas vezes quando eu falo sobre isso, da infância, que falam assim, mas minha infância sempre foi boa. Nunca tive nada. Por que às vezes alguma coisa na minha vida não dá certo? Às vezes ela pode não se lembrar disso, ou se lembra disso e se atrapalha. Como que é essa parte? O que você pode falar em relação à nossa infância que pode atrapalhar a pessoa hoje nos dias atuais? A gente sempre vai sofrer alguns estresses infantis. Eles são naturais e são importantes, viu, cara, espectador? Até porque sem isso a gente não desenvolve habilidade. Ai, meu Deus. Sem isso a gente não desenvolve habilidade. Mas, claro, enquanto a gente não tem clareza do que foi que criou esse estresse, que foi num nível maior, ao ponto de virar uma traumatização, ao ponto de virar alguma coisa que realmente impede ela de se expressar naturalmente, a pessoa repete. Não, mas às vezes eu não tive esse impacto, mas a gente aprendeu com alguém que estava no nosso sistema, alguém que estava na minha família. Então, o primeiro movimento da criança é aprender com os pais, é aprender com quem esteja ali. Sim. Crianças são reflexo. Elas olham e olham, ele tá fazendo assim, então eu vou fazer também. Ele falou isso, então eu vou falar também. Porque ela tá nesse movimento de construir a personalidade dela. Certo. Tá? Então, esse movimento, quando a gente não tá alinhado com esses aspectos, a gente carrega para nossa vida adulta. E quando não tá bem resolvido com isso, a gente carrega para a vida adulta. E muita gente traz essa questão do, não, mas a minha infância foi muito boa, porque não teve consciência de que pai e mãe também são seres humanos, que têm também lados emocionais positivos e negativos, e que estão transmitindo isso para a criança. Então, às vezes, a infância de fato foi boa. Sim. Porém, ela não consegue perceber o lado ruim que a infância teve. E quando não há essa percepção, a criança fica presa e vira um adulto infantil vivendo uma ilusão. O que seria um adulto infantil? Com comportamentos que não foram desenvolvidos. Eles ainda agem como se fossem as necessidades da criança.
Então, o pessoal tem muito o conceito da criança interior, né? Uhum. Então, esse conceito da criança interior foi criado para poder facilitar esse entendimento. Mas, na verdade, são comportamentos na vida adulta que ainda remete a sentimentos infantis. Uma necessidade de atenção, uma birra, uma manipulação que foi criada quando a criança é pequena, uma rejeição da criança que ela chamou atenção e ninguém olhou, né? Uma humilhação que a criança passou, ou até, de fato, a competição, que quando fica maiorzinha ali, começa a querer chamar atenção Sim. de alguma forma diferente, ou compete com a mãe, ou compete com o pai, não tem jeito, né? Ou com alguém, para conseguir se destacar, faz parte, né? Ali com os 5 anos de idade, a criança tá uma pipoca de energia. E é justamente nessa fase que ela começa a competir, se comparar, entender. Então essas dores, elas vêm para a vida adulta até que eu tenha consciência do porquê que eu sinto elas. Então sempre tem uma coisa boa e ruim, não tem jeito. Tinha uma coisa que a sua criança queria que seus pais falaram não. Não. E você teve que engolir. E que agora você fica jogando isso em todo mundo porque adulto eu posso fazer. Mas tem que trazer a responsabilidade pro outro entender que não tem que corresponder ao que você quer também, não. Sim. Ô, Nai, e hoje para você, né? Você trabalha com essa questão da comunicação, também da parte sistêmica que você entende, né? Esse lado. O que é importante hoje na questão da fala? Como a fala nos dias atuais é importante, porque eu escuto muito, já passei por isso, Nath, na minha infância, eu não tinha voz, né? E às vezes eu tenho convidados e convidadas que falam assim pra mim, quando, né, vem pro podcast, depois acaba se abrindo falando assim, poxa, eu achei que eu nunca ia ser ouvida, porque às vezes a pessoa acha, eu vou só participar de um podcast só se eu tiver milhões de seguidores. E uma coisa até que eu comentei com você, né, não é o meu propósito do podcast é dar voz às pessoas. Por que que você acha que as pessoas às vezes são tão silenciadas, que aí eu creio que vem muito da questão da infância, que lá na infância não pôde, não teve voz, e hoje acredita que, não sei se é um medo, se é um bloqueio, que não consegue falar. É bem por aí. Existem algumas formas de posicionamento interno, que é uma das primeiras coisas que a gente trabalha nos programas de desenvolvimento, nos programas de acompanhamento, até de implantação da comunicação, que é esse movimento, né? Então, tem 3 posicionamentos que são completamente danosos e que impedem a pessoa realmente de se expressar com bastante clareza. Que é quando ela está ainda sobrecarregada como vítima, sempre fizeram tudo para ela e ela nunca conseguiu desenvolver habilidades, então ela fica como vítima das circunstâncias, de tudo que aconteceu. Pode ter sido até uma intenção boa, mas por não ter permitido que aquela criança possa ter crescido e desenvolvido habilidade para lidar com aquele estresse. É, porque quando a gente é criança, o que a gente escuta, né? Criança não pode falar. Criança tem que ficar quieto. Isso não é assunto para criança, é assunto para adulto. Então, eu acho que já vem muito dali de você ser, como se dizer, querendo ou não, inconsciente, os pais ou não, às vezes não sabia o que estava falando. Mas aí você, às vezes, cresce e você fala, vou falar para quê? Porque hoje você vê muitas pessoas que não têm fala, né? Sim. Realmente não tem voz para falar. Sim, sim. E vem desses pontos. Ou vem aquela criança que era muito sedutora. Eu vou fazer isso pra você, mamãe, você é muito bonita, e coisa do tipo. Isso tudo acontece ali nos 2 aninhos de idade. Sim. Ou vem aquela criança que era extremamente agressiva e birrenta. Era tudo na base do grito, brigando e coisa do tipo, pra mostrar pro outro, ele fez isso aqui comigo e não sei o que e tal. E esses comportamentos, eles vêm pra vida adulta. Então, muitas das vezes, essas pessoas que não têm voz é porque elas aprenderam que elas precisam ficar caladas. Ou chorando pra ter atenção, né? Então, tipo, elas aprenderam que tinha que ficar calada. Porque se eu não fizesse nada, sempre teria alguém pra fazer pra mim. E aí fica com aquele negócio, eu não posso falar. Porque sempre tem alguém fazendo por mim. E não tem espaço. Então a gente precisa trabalhar esse fortalecimento interno, entender o que é que causou esse sintoma, para poder fazer com que ela desabilite esse sintoma e comece a ir para o enfrentamento. Que não tem a fórmula mágica, né? O pessoal fala, peraí, então quer dizer que se eu fizer uma reprogramação mental, eu vou começar a falar, coisa do tipo. Não, você vai ter clareza, mas você vai ter que enfrentar esse sentimento. E eu acho que é o que a maioria não quer, né? Enfrentar.
É bom porque vai liberar a vontade, a coragem para enfrentar o sentimento. A gente consegue fazer isso. Mas precisa ter o aceite da outra pessoa. Ninguém consegue fazer alguém falar se essa pessoa também não quiser. Sim. Nai, e como que funciona a parte da sua metodologia, né? Hoje você trabalha essa parte de comunicação só com pessoas que querem se posicionar nas redes sociais ou alguma pessoa fala, eu quero melhorar, né, a minha fala, o meu posicionamento, mas não trabalho nas redes sociais, mas tenho a minha equipe, enfim. Como que funciona o seu trabalho? Tem o público específico ou é para todo mundo que quer se posicionar? Como que funciona também a sua metodologia? Por incrível que parível, 70% do meu público é offline. Sério? A maior parte do meu público quer se posicionar para a vida. Para a vida. E, lógico, faz esse movimento de fazer o posicionamento como um item da sua carreira, mas sabe que precisa refletir de formas positivas em outros lugares. Então, tenho clientes que são gestores esportivos que as redes sociais são até fechadas. Tenho cliente que nem usa rede social, só usa o LinkedIn porque é a rede mais forte e profissional e a gente faz a gestão das informações para facilitar nessa abertura de oportunidades para contratações e abrir portas em outras empresas. Tive um caso agora na Inglaterra, que a gente fez esse reposicionamento, que foi justamente ela sair de um emprego que representava um ambiente doentio para ela e ela não conseguia se expressar. Caramba. E aí a gente trabalhou esse reposicionamento interno, a gente fez um mapa do posicionamento externo, que era para ela mapear as empresas que realmente tinham a ver com o momento dela. E ela acabou de ser contratada agora numa outra empresa que tem tudo a ver com ela. Então, ela não tá nem aí pra falar em rede social, pra ser influencer, nem nada. Ela só tá realmente construindo esse nome pra fortalecer. Então, o primeiro passo é justamente isso. Quais são os parâmetros que levam esse profissional? Que é a construção do posicionamento interno, externo e sistêmico. E a partir disso, a gente faz o alinhamento da tríade da expressão, que é a imagem, a mensagem e o comportamento, com um mapa completo dessa comunicação para alinhar oratória, linguagem corporal, tudo isso que ela precisa para se expressar com bastante veemência, clareza, assertividade. Então, quem quiser hoje fazer um posicionamento pode fazer é mentoria? Como que é Faço programas de desenvolvimento. Programa de desenvolvimento. Então, qualquer pessoa pode entrar nesse programa. Desde que ela queira de fato, usar a voz dela positivamente para mudar a humanidade. Bora. Sim. E é o que falta, né? Falta exatamente. Ô, Nai, como que você vê o seu trabalho, como ele pode influenciar positivamente hoje na vida das pessoas? É exatamente isso. É trazer a sua identidade para fora, deixar para trás tudo que impede essa potência de comunicação e começar daqui para frente construir uma nova forma de se comunicar, se relacionando de forma saudável com as pessoas que estão ao redor, impactando ou times, em caso de corporações, que eu trabalho muito nisso, ou a audiência de uma forma muito verdadeira e, a partir disso, construir relações comerciais também, né? Que prosperidade faz parte também do dinheiro, né? Tem jeito, tem que vir. Então, a gente consegue fazer isso crescer. E você teve, assim, algum caso de algum cliente ou cliente que a pessoa chegou de uma forma, vamos se dizer, totalmente opaca, nem sei a palavra certa, apagada, que ela chegou assim e saiu totalmente transformada? Ixi, vários. Vários? Ixi, vários. Fale uns exemplos aí pra gente. Cara, eu podia ter trazido até pra colocar aqui, né? Mas teve um arquiteto que é o Caio. Eu falo tudo sempre de tu, hein, figura. Mas ele... Vai ter que cobrar merchan nele. Mas o Caio, ele tinha uma forma de se movimentar completamente infantilizada, né? Quando ele percebeu que era imaturo, aí a gente começou a trabalhar todos esses parâmetros, da forma de se posicionar, com quem ele tinha que fazer, a forma de se vestir, a forma de falar. E aí ele começou a sair de projetos que ele cobrava muito barato, que é arquiteto, né? E começou a fechar, de fato, com empresas, que a gente reposicionou ele não para ser arquiteto só, mas para ser influencer de empresas. Teve também o Matheus, que foi uma pessoa que chegou e estava construindo a sua imagem como terapeuta na época. Esse caso foi bom. Que foi justamente naquela época que ele me conheceu.
E eu olhei e falei assim, o que tu tá fazendo atendendo só com terapia? Que quando eu perguntei, ele tinha um belo de um histórico militar, judô, já tinha vivido muito essa questão de hierarquia, cultura, de força de liderança, e não tava trazendo essa jornada toda para implantar como psicanalista que é. E aí a gente fez essa transição, e ele deu um salto aí de cobrar mais de 300% a mais no valor da sessão. Caramba. Foi bem legal de ver esse movimento. E não só isso, as mulheres também, né? As mulheres são... Quando é um a negócio pessoa que aparece muito forte. Quero que você fale aí das mulheres e você também depois pontua quando a pessoa te procura, qual que são os pontos mais fortes que elas questionam? Eu quero mudar isso. Ela chega pra mudar, às vezes, alguma coisa e vai pra um caminho totalmente diferente, porque eu vou rir de mim, né? Acontece. A gente foi fazer, uma sessão e mudou totalmente o rumo. Essa pessoa chegou pra me ensinar e eu quero trabalhar isso. Eu falei, tem certeza, fera, teu problema tá aqui. Mas acontece muito, né? Eles chegam, na maior parte das vezes, eu preciso ter clareza do que eu tô falando. Parece que eu tô falando e ninguém tá me entendendo. Esse é o sintoma mais forte. Tá. Qual que é o sentimento mais forte? Que esse é claríssimo. Todos eles sentem que eles são maiores do que a vida do que estão tendo agora. Então, alguma coisa trava. Sim. Como é que eu sei que eu sou maior do que isso aqui? Eu não consigo expressar para construir essa vida. Então, esse é o sintoma mais profundo, assim, que eu falei, eu sei que você tá sentindo, fera. É assim, não é? Então tá, vamos lá. E vem muito também essa questão de conseguir desenvolver as suas capacidades interpessoais para poder promover a liderança mais forte, trazer as suas características únicas para dentro de uma corporação que tem uma cultura muito forte. Tá? Então, e as mulheres, no caso, como eu sei que o maior público aqui é feminino, a maior parte das mulheres vem para conseguir se libertar das amarras implantadas pelo mercado. Que o povo chega e fala assim, eu quero falar diferente, eu quero ser do meu jeito, eu quero ter essa autenticidade, quero ser única, mas eu não quero ficar com o cabelinho partido no meio com blazer. Tipo... Cara, chega muito assim. Eu falo que a sociedade, ela implanta algumas coisas, e às vezes a gente... eu já sou totalmente do contra, né? Vai me entender. Porque a gente é aquariana, enquanto um tá indo pro lado, a gente vai todo pro lado. Eu já nunca, graças a Deus, eu falo que eu nunca tive problema em relação a isso. Eu já sou totalmente diferente. Só que às vezes a gente escuta alguma coisa ali e aqui, porque é diferente, porque disso. Eu também não sou de seguir, sabe? Um padrão ali. Eu tenho uma coisa muito forte pra mim. Se Deus fez a gente, cada um com uma digital diferente, por que raio eu tenho que repetir alguém? Não sou papagaio, cara. Sim. Não sou repetidor de sinal, então não faz sentido nenhum pra mim isso. E é essa beleza única que faz a diferença, porque às vezes eu tô falando a mesma coisa que uma outra pessoa. Só que, por ser ela, de uma forma diferente, com um tom de voz que é único, com a sua forma de se expressar, vai fazer um impacto muito maior do que eu. Sim. Ou vice-versa. Por isso é sistêmico. Então a gente colabora um com o outro. A gente consegue entender que cada um tem um lugar no mundo. E cada movimento que a gente faz vai abrindo algumas oportunidades. Essa jornada é muito boa de viver. Tá? Então são coisas que a gente vai trazendo para de fato fazer diferença na vida das pessoas. E a mulherada quando chega para poder se libertar. Para poder viver a sua autenticidade. Viver aquilo que é seu único. A sua essência, a sua personalidade, sua identidade própria. E aí a gente percebe a mulherada soltando mesmo. Tem gente que pinta o cabelo de uma vez, tem gente que troca toda o figurino. E é legal porque quando você vai fazendo esse reposicionamento, a gente vai criando também estratégias para ir inserindo essa nova mulher no mercado, né? Essa nova pessoa no mercado. De uma forma que não espante também tão forte, mas deixe sair quem tem que sair e fica quem tem que ficar. E qual foi, assim, o caso de mulheres que mais, assim... que se transformou, quando chegou de um jeito, chegou sem brilho e saiu totalmente diferente. Cara, você comentou dos meninos, né? Agora fala das mulheres. Das mulheres, eu tive a Mabi. A Mabi ela é uma super gestora de marketing, mas ela tinha um processo interno muito forte. Ela levou 4 anos nessa transformação. Caramba. E aí, quando ela veio primeiro para conseguir se expressar verbalmente,
não conseguia movimentar muito isso. Depois ela veio pra fazer a primeira vez as fotos dela com a transformação completa. E quando a gente vê o antes e depois, assim, são duas pessoas completamente diferentes. Sim. Né? Que realmente você olha, primeiro, o cabelo Joãozinho, lisinho, e a outra com o cabelão aju, bem encaixeada, assim, lindão, sabe? Você vê, poxa, que massa, que transformação bacana. Teve a Ju também. A Ju chegou com um posicionamento que era muito igual a todo mundo no nível coach, né? Porque eles aprendem isso. Você tem que trazer energia e coisa do tipo. Assim como toda profissão aprende a sua formatação, né? E a gente desformata esse negócio. E aí a gente conseguiu trazer para ela uma imagem de muito acolhimento, de muito direcionamento, para que as pessoas entendessem que ali elas iam ser cuidadas e ganhar estrutura para poder comunicar. Sim. E o terceiro caso foi a Milena. A Milena chegou, ela é uma super gestora de clínicas ABA, mora até em Vitória. E ela falou, eu preciso trabalhar a minha imagem. Eu tô sentindo que a minha imagem tá muito doce pro que eu sou. Quando eu fui conversar com a mulher era arretada, potência do caramba. Eu falei assim, realmente tá muito doce pro que você Mas vamos estudar teu público, vamos ver como é que a gente cria parâmetros. E eu precisava fazer uma comunicação visual muito fria, para que pudesse encaixar com o tom de voz dela, que já era quente e positivo, e a gente equilibrava. A gente trabalhou com preto, com prata, com roxo e com azul. Tudo em tons frios. Cara, ficou lindo. E a mulher saiu com uma potência ali, sabe? Com uma imagem muito legal. Ao ponto dela olhar e falar, cara, eu quero mais 50 fotos a mais do que foi contratado. Foi desse jeito. Que eu olhei e falei, sério? Então tá bom. Bora acertar. E assim vai. Então a gente fez alinhamento das redes sociais, a gente fez os direcionamentos para limpar todos esses ruídos de comunicação e direcionar a voz dela para que ela seja percebida em todos os aspectos. Sim. Eu tenho uma preocupação muito grande do on e offline em conjunto. Tá. Né? Como a maior parte dos meus clientes são low profile, então a gente trabalhou com o meu parceiro de assessoria de imprensa ou com toda a minha equipe que faz identidade visual, coisa do tipo, para que ela possa se posicionar de uma forma diferente. Sim. Ô, Nay, e como que a terapia entrou aí na sua vida? Qual é a história Começou com a terapia? por mim, né? Começou, obviamente. Sempre começa com a gente, né? Começou por mim. Eu fui a pessoa que cresci dentro de uma casa em que terapia era coisa pra doido. Era coisa só pra quem tinha problema. E eu, teoricamente, não tinha problema. Não precisava entender minhas emoções, imagina. A gente nunca precisa, mas né? Mas até eu me adentrar nessa jornada de autoconhecimento, que foi o primeiro destrave. Então, eu nunca fiz um curso de oratória em si. Depois eu fiz para entender o que eu já estava fazendo naturalmente. Mas para desenvolver, não. Eu desenvolvi a habilidade natural de comunicar por me conhecer. E aí eu fiz um programa de desenvolvimento humano. O João, queridíssimo, um super mentor, até hoje ele é meu mentor. Depois eu fui entendendo eu falei, caramba, eu preciso entender meus clientes. E eu comecei a estudar os grupos de comportamento todos que existiam, temperamentos, e, enfim, adentrei nesse universo gigantesco para entender os meus clientes, que na época eu projetava. Comecei a fechar projetos com muito mais facilidade e com valor muito maior por entender as pessoas. Eu falei, nem que isso é legal mesmo? E aí comecei a aprofundar nisso. Então eu nunca parei de estudar sobre comportamento humano. Meu primeiro contato foi em 2016, até hoje eu estudo, então são mais de 10 anos aí já, ou quase 10 anos, né? Quase 10 anos nessa jornada. E aí teve quando eu fui fazer a formação em constelação sistêmica, que é uma das ferramentas que eu utilizo, Benito, que virou meu terapeuta, virou e falou assim, então, Nayara, quando é que você vai se assumir terapeuta? Você já sabe muito. Já fala de igual para igual com psicólogos. Ele tem esse tom calmo, né? Mas por que a gente fica nessa coisa? Vai, testa. Eu atendi 3 anos especificamente como terapeuta. Quase 3 anos, na verdade. Até o momento que eu falei, cara, eu não preciso me apresentar nisso. Eu preciso trazer isso para esse propósito, que é o propósito que me norteia. Que é libertar e dar potência às vozes que transformam o mundo. Então, todas as ferramentas que eu tenho são para essa direção, para qualquer pessoa que chega para mim. Legal. Ô, Nay, você acredita que como terapeuta e como comunicadora, que hoje a gente vem de uma época que as pessoas estão ficando mais doentes emocionalmente do que há uns 10, 15 anos atrás?
Sim, porque a gente está tendo essa potencialização das informações, né? Então, por estar exposto com muita facilidade às coisas, a gente tende a piorar também o nosso filtro de interpretação. Então, para minha concepção, hoje, essa parte de desenvolvimento humano, psicoeducação, devia vir de berço. Devia vir de escola mesmo, desde o beabazinho lá das creches, para as crianças começarem a ter esse contato de saber lidar com outros seres humanos. E, principalmente depois, né, do cenário pós-pandêmico que vivemos, essas fraquezas emocionais, elas estão se evidenciando cada vez mais. Então, é importante, sim, a gente está vivendo um momento de pessoas muito frágeis emocionalmente, frágeis mentalmente também, que desistem muito fácil ou que se apegam muito fácil a qualquer situação e não sabem dizer sim e não para situações. Não sabem amadurecer as suas opções, quiçá a sua comunicação. Então, fica uma comunicação com sintomas infantilizados, a gente percebe isso, e fáceis de ser manipulada, que é a pior parte. Sim. E o que você acha que vem aí pela frente daqui a uns 5 anos em relação à saúde mental e à comunicação? Eu espero que mais pessoas, assim como eu, estejam levantando a bandeira para ajudar, né? Sim. Porque, de fato, a gente vai precisar fortalecer cada vez mais a população nesse sentido. Senão, a gente vai viver problemas sérios aí nas entregas. E, lógico, não é à toa que as inteligências artificiais estão vindo. Já conversei até com pessoas, né? Nossa, com muita, e tem que vir mesmo. Porque trabalhos que são robotizados, eles não podem ser feitos pelo ser humano, que senão o ser humano fica cada vez mais anestesiado. E o que eu venho percebendo, não sei se eu só percebi agora, ou se isso já há muito tempo, né? Eu moro em São Paulo, vai fazer 4 anos. Não sei se é só aqui, mas eu vejo muito aqui em São Paulo que as pessoas às vezes começam a viver muito no automático. Quando eu vou para minha cidade ou para outra cidade mais de interior, você vê que não é tão assim. Você consegue, como você já viveu, né, em várias cidades, já tá ali sempre em movimento, você consegue perceber isso? Não, das porque às 6 vezes eu capitais falo que eu assim, morei. falei, gente, será que eu tô ficando louca? Não, na verdade, esse processo de automatização, ele acontece em qualquer região. Claro que vai acontecer de forma diferente, Sim. mas vai viver no automático. Porque é um processo biológico do ser humano economizar energia e fazer o que é padrão. Sim. Porém, vem muito da gente se desenvolver, se conhecer, entender, desenvolver as esferas todas, espiritual, emocional, intelectual, financeira, e aprendendo sempre para poder crescer nesse aspecto e não ficar nessa caixa. Meu pai, um pouquinho antes de morrer, ele me deixou uma frase que foi muito importante. Sim. Filha, eu continuo indo pro consultório porque senão eu vou morrer mais rápido. Olha só. Então a cabeça boa da gente leva a gente pra tudo quanto é lugar. Ele dava com câncer na época, né? E aí hoje eu vejo a importância do que ele tava me trazendo naquela época. Ele tá com 80 anos de idade já, quase morrendo já. Depois de 6 meses ele acabou falecendo. Mas foi muito rápido, né? E aí eu já vejo a importância disso mesmo. Se a gente não tá o tempo todo no lifelong learning, né, que é justamente essa jornada, porque a gente vai estar aprendendo até o dia de morrer. Sim. Não tem jeito. A gente nunca para, Sempre vai ter gente. uma coisa nova, os contextos estão mudando, as coisas vão mudando. E saber se posicionar, expressar o que você está sentindo, para equalizar as interpretações, é o que realmente vai fazer diferença. O grande problema do ser humano hoje é que, por não se desenvolver, ele tem essa interpretação infantilizada, moldada por parâmetros infantis. Isso é natural de acontecer. Até que a gente consiga trazer para o momento mais maduro. Sim. Mas senão a gente não consegue realmente fazer com que a população comece a movimentar. Então, eu fico feliz aí dessa quantidade de gente que está trabalhando o processo de desenvolvimento das pessoas. Hoje a gente vê muita questão, né? Eu falo que é a doença do tempo, que é a depressão, estresse e ansiedade. Você acredita, teve um número que aumentou muito, mas você como terapeuta, né, nos seus atendimentos também com base, que houve mais procura das pessoas para profissionais da área da saúde? Porque a gente sabe quando a gente está, né, com depressão, estressado, ansiedade, como que a gente vai conseguir se comunicar para que o outro consiga nos entender? É difícil mesmo.
E às vezes, como são doenças silenciosas, é muito difícil do outro entender. Então, o outro que está mais saudável ali, ele não tem muita paciência. Então, é importante, sim, que procure um terapeuta, procure uma ajuda especializada. Quando vai para depressão, é até mais fácil da pessoa procurar, porque ela sabe que aquilo é a vida. Quando vai para ansiedade, é até mais difícil, porque ela não consegue identificar que ela precisa, de fato, também equilibrar os parâmetros mentais ali para equalizar as substâncias, toda a produção neurológica, toda a produção neuroquímica, né, que acontece no corpo humano e que vai sendo estimulado com o processo de ansiedade. Não é fácil, não é ruim. Eu também já tive um pico de ansiedade muito ruin. É horrível, É horrível. Né? Então ninguém precisa... Não tem, acho que não tem que falar assim, nossa, é uma coisa... A depressão, a ansiedade, o estresse. Sim. Porque tem pessoas que às vezes ela não... É aquilo. Você vai acumulando, vai acumulando, você não tem fala, você não consegue falar, de repente a pessoa explode. Não tem. É muito difícil para o ser humano comum entender isso aí. Então, quanto antes você puder, procure um terapeuta, procure alguém que realmente tenha essa especialização na área, que vai ajudar você a ter isso. Então, a comunicação do depressivo normalmente é mais chorosa, a gente já percebe isso. Então, ele ri, mas ele ri sem graça, sabe? Ele tá ali, mas os olhinhos estão... Você percebe que o olho tá vazio, é impressionante. Sim. E o ansioso, ele fala muito rápido. Você percebe que isso não é um fluxo verbal natural daquela pessoa. Ele tá atrapalhando palavras, ele não tá concluindo raciocínios, ele tá aqui, vai pro outro lado. Então, isso realmente faz com que estresse muito. E ele não consegue dormir direito. Enfim, é uma série de ciclos aí que mantém a pessoa no estresse. E não consegue viver o poder do agora. Às vezes não consegue viver o ócio, o tédio, que é um momento importante para esvaziamento e para facilitar a criatividade do ser humano. Sim. Então, são coisas que todo mundo acha que o ócio e o tédio é ruim. É nada, é necessário, pô. A gente precisa disso. A gente precisa esvaziar, caramba. Então, faz esse movimento para dentro de entender por quê. Que questões são essas que eu ainda não resolvi emocionalmente que estão me levando para esses quadros, para resolver o quanto antes, para você ter qualidade de vida e conseguir ter visão clara de quais são esses passos que você precisa dar para poder crescer em todas as áreas, emocionalmente, no amoroso, espiritualmente, financeiramente, porque senão mete o pé pelas mãos e assim vai. Sim. Ô, Nay, qual hoje é o seu maior desafio como comunicadora? Poder trazer essa nova forma de se comunicar com as pessoas. Eu que estou trazendo essa visão sobre trazer esse olhar sistêmico para a comunicação. Então, o que eu procurei no mercado, tem pouquíssimos profissionais, mas não conseguiram ter força realmente para poder implantar isso no mercado. Mas tem dado resultados incríveis. As pessoas estão tendo, pelo menos as que passam por mim, né? Estão tendo resultados catalisados. Então, coisas que levaria 6, 7 anos para poder resolver, a gente resolve em 1. Que levaria 6, 7 meses para se implantar, a gente está implantando em 2 e 3. Sim. E tendo essa movimentação forte, né? Então, esse é o meu grande desafio. Quero levar isso para você, que se quiser saber mais, me siga e assim vai. Ô, Nay, e que dica que você pode estar falando para o pessoal de casa que está, né, nos assistindo, que assistiu o podcast e falou, poxa, eu acho que eu quero me comunicar melhor, quero ter voz, né? Quero falar. Só que às vezes não sabe por onde começar, que profissional que eu procuro para isso, vamos se dizer, o que seria o certo, o que seria o errado. Que dica que você pode falar pro pessoal? Eu costumo dizer que eu não dou dicas, eu dou de orientações. Sim. Né? Então, a primeira coisa que eu oriento é se conheça. E conheça a sua jornada. Conheça o que te construiu, o que te trouxe até aqui. Sem esse conhecimento, fica muito difícil de tomar decisões de para onde eu vou. Passado vem para dar força pra gente. A gente precisa olhar e falar, caramba, eu fiz tudo isso, que massa, velho. E o futuro vem para desafiar a gente a continuar caminhando. Então, conheça a tua história e faz dela um bom uso para todas as tuas entregas. Tenho até tatuado isso aqui. Legal. Você falou isso, eu lembrei de uma questão. Não sei, acho que esses dias eu estava conversando num grupo. No grupo que eu tenho de mentoria, né? De empreendedoras. E aí a gente comentando, né, os nossos desafios do dia a dia, como que começou esse ano, porque
pra mim, pra alguns, já tá começando bem intenso, né? E aí a gente falando, poxa, quando uma começou a falar, as outras começaram a falar também. Ah, eu tô sentindo isso. Ah, eu tô passando por isso também. Tá? E aí, como que é? Às vezes as pessoas ficam assim, com receio de falar, né? Da fala. E às vezes o que a pessoa fala pode mudar aí a vida de outra pessoa, né? Certamente. Sempre tem alguma coisa que você pode estar contribuindo. Por isso que a tua história é sempre muito importante. Porque a forma como você está vendo, a forma como você viveu, vai moldar as palavras que você usa e a forma como você transmite. E das vezes, do jeito que você fala, a outra pessoa falou, mas como eu falei ainda agora, né? Mas a Sim. pessoa não ouviu. E a coragem que você tem de expor, que aí vem um processo muito forte, que é a questão da vulnerabilidade, que faz parte da comunicação. Quando você expõe, a pessoa fala, eu também! Sim. Que coisa! Que é justamente para você estar num ambiente seguro em que pode comunicar de forma clara e equalizar as informações para que você possa entender, poxa, não sou só eu. Então você acredita que às vezes a pessoa ela pode não querer se expor por não se sentir segura? Total. Total. A maior parte das não exposições vem por inseguranças internas. Tem assim, tipo, um top 3, por que que as pessoas, top 5, sei lá, por que que as pessoas sentem esse medo de se expor? Colocar a família em risco. Certo. Medo de ter seu nome manchado. A reputação é muito forte. Então, e o terceiro é realmente falar alguma besteira que tenha um cancelamento público. Sim. Então, a reputação de fortalecer ou não, de ser comparado, né? E o cancelamento público é uma coisa muito forte para todo mundo que me procura. Legal. Não, meu nome precisa estar bem, eu não posso sofrer um cancelamento, porque isso não é o fim da minha carreira e tal, enfim. Se coloca no buraco, nem aconteceu. Nem por conta disso, né? Legal. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. E a Kellen Souza Boutique. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Nai, pra gente encerrar, gostaria que você, né, deixasse aí uma mensagem pro pessoal de casa. Também deixe sua rede social para quem quiser te procurar, quiser se posicionar, quiser fazer, né, o seu treinamento, o seu desenvolvimento, onde que o pessoal pode te encontrar.
pode colocar Nayara Falcotti, que todas as redes sociais têm esse nome. Graças a Deus, sou só eu. Não tem outra, não. Não tem outra, né? Não tem outra, não. Então, só tem eu até então. Você pode procurar no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, que eu vou começar a fortalecer o YouTube agora. Nayara Falcotti, meu site também, nayarafalcotti.com. E aí pode me chamar que eu tô pronta para poder também posicionar sua voz para que você gere seu impacto no mundo. Legal. Nai, quero agradecer por você estar aqui no Nashcast, por falar, né, de voz, dar voz ao povo, que eu também adoro, né, gente? Não é à toa que eu tenho um podcast, né? Sim. Então, quero agradecer você por estar aqui, por passar um pouco da sua história, do seu conhecimento. Para quem quiser, né, encontrar a Nai também, vamos deixar as redes sociais dela abaixo no vídeo. Então, gratidão, Nai. Eu que agradeço, que espaço maravilhoso. Se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.